Olha, vamos voltar para essa... A gente estava falando um pouco dessa responsabilidade dos pais. E do Estado, né? Se o Estado regulamentasse, eu confesso que acharia muito mais fácil tudo que é a lei. Eu também acho, é a lei, amor. Querido, é a lei, não mas tem isso discussão. é um sonho dourado. Seria um sonho dourado. Um sonho dourado. Que a gente já também chegou à conclusão aqui que é quase impossível, porque o mercado se sobrepõe ao bem-estar da sociedade. Não é quase impossível, não. Não é? Não. Quando a gente para... Eu já tô aqui, pensando, não vai dar. A União Europeia, o pacote legislativo em cima das plataformas é muito mais duro do que o pacote que foi apresentado pelo Brasil. O que aconteceu? Na guerra de braço, a União Europeia ganhou. Lá eles têm transparência algorítmica, lá as plataformas estão regulamentadas e ninguém saiu da União Europeia. E se a gente for parar para olhar, o bloco é forte, mas, assim, o Brasil é muito maior do que Portugal, do que Itália. Inclusive como usuário, mas com certeza. Tem um agravante que, historicamente, as leis nem sempre são tão bem sucedidas aqui no Brasil. Então, né? aí o que acontece? Aqui no Brasil, o nosso pacote legislativo, inclusive, ele estava muito mais brando comparado com a legislação europeia e o negócio não anda, o negócio não vai para frente. É tão absurdo que precisou o Supremo, veja só, legislar o que está errado, né, gente? O Supremo não tem que legislar. Quem tem que legislar é o nosso Congresso. Mas o Congresso fica naquela coisa, não, é um assunto, né, difícil. Porque a gente está lidando aí com Big Techs, com empresas muito importantes. É um assunto ideológico. Exatamente. Cara. Então, assim, eles não querem. Então, foram empurrando com a barriga, chegou num ponto onde o que aconteceu? O Supremo foi lá e acabou ele legislando, falou, não, isso aqui está errado. E aí começou a impor determinadas, né, leis e pacotes ali. Questões que parecem... é ruim pra gente. É ruim, mas também questões, né? Tipo, você tem que ter um representante legal no país. Eu fico imaginando, sim. Sim, mas não tem. O Telegram não tem. É, isso que é muito louco, mas Telegram não tem. São coisas que a gente a central fica do crime. completamente desprotegido de qualquer coisa que precise ali. E aí, as pessoas misturam também um conceito de regulamentar com liberdade de expressão. Então, tem sempre essa... nós não... debate. A liberdade de expressão é o direito que a pessoa se dá de falar e de fazer merda, né? É o direito... Tá aí não, nesse é o meu parênteses. direito de cometer crimes, né? Então, não, mas eu quero, então não quero que ninguém me perturbe aqui. O que acontece? Hoje, isso virou, né? Chegou num ponto que eu achei... Quando eu li e não acreditava no que eu estava lendo. O Brasil tomou aí uma sanção, um gancho, né? Vamos dizer, né? De uma aplicação de 50%, né? De uma alíquota do governo americano, porque nós estamos, inclusive, incomodando as Big Techs americanas. De novo, nós hoje somos muito dependentes das plataformas, porque ela é um mecanismo muito fácil, inclusive, de comunicação. Tem empresas que ganham dinheiro com isso, né? Montam os seus negócios, está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está protegendo os mais vulneráveis. Isso é um erro. E, enfim, inclusive adultos, quando você vai falar também, a gente está falando de criança, mas as pessoas mais velhas sofrem muitos muito. golpes, né? É golpe em cima de golpe. A quantidade de golpes que acontecem. E, assim, é desesperador, porque, assim, e eles... Coitados, não tem ninguém muito olhando para eles, né? Porque é fraude, estelionato, é mais complexo ainda. E aí, o que acontece? Nada está sendo feito porque nós estamos incomodando. Ao mesmo tempo, nós não temos uma solução local. O Brasil é um país, gente, agrícola, né? O Brasil não produz tecnologia. O Brasil... E eu fico me perguntando qual é a dificuldade também da gente ter essas estruturas que sejam, né, nossas aqui, que estejam, de fato, olhando pelo povo brasileiro. Nós também não temos. Então, a gente é dependente... única e exclusivamente das tecnologias americanas, dessas empresas americanas, que estão ali trilhardárias. Eu não tenho problema nenhum com a pessoa ganhar dinheiro, eu quero mais é que ganhe dinheiro, né? Mas a gente precisa receber pelo menos algo em troca, né? A proteção dos seus usuários. Hoje, nós não somos protegidos. A gente vê a criança desprotegida, a gente vê o mais velho muito desprotegido também. E mesmo qualquer um de nós, gente, é passível de cair num golpe. Quem já nunca caiu num golpe, não é? Então, esse é o problema. Então,
a gente, de fato, precisa de uma regulamentação para coibir o crime. E digo, o dia que nós tivermos isso, muito do que a gente está vendo aqui hoje vai mudar. Esse cenário muda, porque eles vão ser obrigados a colaborar. É o que você acabou de falar. Por que não tem tanto influenciador na Europa? A gente estava falando aqui um pouco antes dessa diferença, né? Que aqui no Brasil a gente tem um mercado muito grande. São muitos influenciadores, diversas áreas. Todo mundo que tem um negócio. Agora o dentista precisa ser TikToker, sabe? Assim, uma coisa que... Bom, vocês sabem, né? Vocês estão na internet, vocês têm os seus negócios. Todo mundo tem que fazer um Instagram, todo mundo tem que nananã. Vocês sabem como é que funciona aqui. O que é diferente em outros lugares. A gente perde um pouco essa perspectiva porque a gente fica nessas bolhas imaginando que tá o mundo inteiro igual e não é, né? Minha irmã mora em Portugal e é completamente diferente. Tem sim influenciadores e tal, mas é muito menos. Tem negócios que nem tem Instagram, sabe assim? Então, assim... realidade ou outra, diferente. Por que a gente é um gafanhoto da internet, doutor Isaac? A gente consome, a gente entra de cabeça, que nem a Carla falou, a gente é um mercado gigantesco, adere, vai e faz vídeo e dancinha e tudo mais. Porque a internet vicia. Porque ela te oferece diversas formas de prazer absolutamente acessível a um clique. Então, a pessoa mergulha de cabeça. Primeiro, eu acho que todo ser humano, mais ou menos, tem um lado... de que ele gosta muito, de que ele precisa muito chamar a atenção. Qualquer sentimento de fragilidade interna, momentaneamente, é compensado com o fato de que alguém está te dando atenção. Não preciso te contar que, evidentemente, as redes sociais sempre vão te oferecer um público importante para você remediar ilusoriamente os teus sentimentos de medo, de insegurança, de não conseguir espaço na vida. E isso atrai as pessoas, atrai mesmo em todos os momentos, em todas as situações, independente da internet. Você sabe por que o Trump faz tudo o que ele faz? Porque ele pode, ele já disse isso. Ele tem poder para isso. E ele joga todo o jogo na essência da busca de poder. A mesma essência que o menino que aprende que falar de negócios na internet chama a atenção. É o mesmo tipo de sentimento. A nossa mente, infelizmente, mas é assim, aceita que dói menos, está organizada para isso. Ou para se sentir protegido, e você vê a Carla toda hora clamando por proteção, reclamando que não tem um sentimento de proteção suficiente. E não estou dizendo que você não tenha razão, estou apenas mostrando que a tua mente funciona desse jeito. Busca-se. Ou a gente está indo atrás de alguma forma de se destacar, de ser o melhor, de mostrar que a gente tem valor em alguma área para capturar a atenção do outro. Esse tipo de organização, que é quase que inerente da mente humana e universal, ela é extremamente tóxica. Ela faz mal para o equilíbrio emocional, vai deixando a pessoa cada vez mais desequilibrada e desenergizada. E quanto mais desenergizada ela fica, quanto mais esvaziada, quanto mais ansiosa, quanto mais depressiva, a mente diz para ela que se ela obter o poder, se ela obter a atenção que ela gostaria, tudo isso vai desaparecer. E, na verdade, o que acontece é exatamente ao contrário. Ela entra num processo profundo de desgaste e fica presa nesse círculo vicioso. Lamento contar para vocês, mas esse é o mundo que a gente vive. É isso que eu ia falar. Todo mundo acho que se reconhece um pouco nesse ciclo, né? A gente ouvir. Acho que todo mundo se reconhece um pouco nesse ciclo. Sim. Seja você alguém que trabalha com a internet, ou você mesmo botando seu biscoito lá do biquíni que ninguém deu todo um oi, né? Todo mundo que tem mente. Exatamente. Todo mundo que Agora, pensa. a gente, dado que o jogo está posto, das crianças a gente já falou aqui algumas coisas, mas estou falando nós todos aqui, que também somos vítimas aqui desse sistema. Se afastar, eu sei que você não dizer que é utopia isso, que não tem como, ou tem como, a gente deveria, em alguns momentos, a gente tem que se desconectar, a gente tem que buscar outros tipos de validação. É yoga, é meditação, o que é que é? Não tem esse espírito tão espiritual, tão místico. Então, é por isso assim. que eu gostei do senhor, que o senhor traz essas realidades. O que é que a gente pode fazer, se é que a gente pode fazer alguma coisa, para
dá um passo para trás. A primeira coisa que a gente tem que ter a capacidade de perceber é de que o outro está fazendo o que ele está fazendo não é por nossa causa. Maravilhoso isso já. Ele está agindo porque aquilo é dele, é da natureza dele. Ele não está agindo contra a gente. Isso é muito importante, porque o sentimento de que o outro está agindo contra a gente desperta a nossa agressividade, a nossa ânsia pelo poder, a nossa competitividade e uma postura muito agressiva na relação com o mundo. Então, isso é muito importante e é muito difícil, porque você pode carimbar e funciona, ajuda. Não é por minha causa, é dele. Ajuda muito, mas você tem que conseguir enxergar. Porque se você enxergar esse sentimento de medo que alimenta esse sistema mental da gente, tóxico, diminui. Pegaram a dica? Foi para vocês aqui do chat, tá? Paco perguntando, quem é o convidado? Porque tem muita gente chegando. Estamos aqui. Doutor Isaac Efraim, psiquiatra. Exatamente. E a gente está falando aqui do assunto do Felca, para quem chegou agora. Vamos retomar um pouco do assunto aos poucos. E a gente também está falando dessa nossa relação, né? Dos nossos filhos e nossa, com essa questão das redes sociais, da internet. Vocês sabem, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo no mesmo barco. E manda ele chegar na hora a próxima vez Paco, também. você tá atrasado hoje, it's the law, 18 horas aqui, tá? Da próxima vez, 6 da tarde. Mas eu tô aqui para contemplá-los também nas perguntas. Então, quem tiver pergunta, aproveite que eu vou estar de olho aqui para poder trazer essas perguntas. Agora, a gente falou um pouco dos adultos. Agora, crianças que estão aí. De repente, o pai estava aí desatento, não estava sabendo, tá lá com um filho de 8, 9 anos que está na internet desde os 6, 7 e se deparou com esse vídeo do Felca agora, ou tá ouvindo aqui a nossa conversa e tá preocupado e pensa, puxa, quero que o meu filho também dê esse passo para trás. É a proibição? É o tempo de tela? O que é que eles podem fazer agora de forma prática, né? Porque em casa, a partir de hoje. Eu tinha um programa de rádio no final dos anos 90 e um pai ligou desesperado. Eu sou meio maluco, né? Então eu atendi, eu abri o telefone, as pessoas, naquele tempo não tinha internet, assim. Era o nosso Frasier. Era na Brasil 2000 e o pai perguntou assim para mim, doutor, me ajuda, por favor, meu filho está fumando maconha. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu fiquei tranquilo, eu nem acho a maconha uma coisa tão grave assim, mas eu peguei e falei assim para ele, faz o seguinte, senta do lado dele e fuma maconha junto com ele. E vê o que ele sente. Procure entender quais os sentimentos que a maconha geram nele. E essa empatia vai te permitir lidar melhor com essa característica dele. O meu azar é que alguém ouviu isso, acho que entendeu errado, e disse que eu estava fazendo apologia ao uso de droga. Com a internet, espero que seja diferente. Senta do lado do teu filho, assiste a internet, mesmo aquela coisa pornográfica horrorosa. Se ele assiste, se permita dividir, tira a pecha do proibido para conseguir dar a consciência para o moleque, dentro do que é possível, que faz mal, não é errado. Faz mal, vai deixar ele pensando errado o mundo, a cabeça, mas com toda a compreensão do que prendeu ele naquilo. Aquela ânsia de reprimir, de não permitir, na verdade, vai atiçar mais a vontade do moleque e vai dar uma conotação meio sombria. Então, se ele tem traços depressivos, se ele tem angústias, a tendência de ele entrar nisso fica maior, não fica menor. E tem isso, assim, de tudo que é proibido, o jovem meio busca. A gente estava falando aqui, quando a gente era mais novo. Eu era uma pessoa que eu amava aqueles Cine Corujão, passava muito os monstros da Universal, né? Os vampiros, as múmias e tal, que minha mãe não deixava eu assistir. E aí, quando ela saía, era aquele momento que eu falava, agora, amor, vou assistir o Drácula e ninguém me segura. E eu ia assistir um pouco e quando ela chegava eu ia correndo, me escondia assim, e era uma grande emoção. E é isso. A gente é o proibido. quer um pouco que é proibido, né? Mas como
Gente, monstro da Marvel. Olha o meu grau que tava. Tava muito Você tranquilo, poderia né? fazer perfeitamente, não precisava tratar Tava disso. muito tranquilo antes Mas o olha o que ele acesso. acabou de Hoje falar. vai pro infinito. Eu concordo com o doutor Isaac também, é uma questão de empatia, né? E, Sim. de novo, existe a curiosidade. E quando você traz o seu filho para perto de você, você sente o que ele está sentindo, você cria de novo esses elos que são tão importantes familiares. Porque só dizer não é muito ruim. O não, ele é importante. Sabe, você tá ali, olha, não pode atravessar a rua. Por quê? Né? No sinal verde, seu carro vai passar em cima de você. É a sua vida, eu tô ali te salvando. Deixa eu só te interromper. Se eu estivesse no seu lugar nessa hora, eu não ia falar não pode atravessar a rua. Eu falei, se você atravessar a rua, você vai ser atropelado. Sim, então, exatamente, a gente ensina. Consequência. Então, não é que o não no sentido, olha, é perigoso, né? Então, é assim, eu até uma vez conversei com outro psiquiatra também, e ele falava muito da questão do medo, né? Que é importante a gente sentir medo, não o medo descontrolado, porque o medo também salva vidas. O medo não te deixa você pular da janela, o medo não te deixa você andar numa avenida super movimentada e não respeitar os sinais de trânsito, porque você tem medo de perder a sua vida, né? Então, assim, é um medo que é de proteção, não aquele medo que, não posso fazer nada. Então, que esse é o outro medo que ele vai te dar um descontrole. Mas o não no momento correto, e é o não que não precisa ser aquele não, né? Mas o não construído, explicado, ele é um não empático, né? Tamo junto aqui, eu tô cuidando de você. Você tá perto de mim. Né? É isso que a grande... Quando eu olho para muitos desses jovens, quando eu vejo até o menino lá, o pastor Miguel, ou, enfim, uma menininha toda sensualizando, no fundo, ela também está procurando a aprovação daquela família, porque ela também, de alguma forma, está vendo aquilo, né? Então, assim, mas o meu pai acha que é legal eu fazer tudo isso, né? Eu estou agradando a minha família. Aí o menino que se passa por um coach, ele, né? Meu pai acha que eu sou super inteligente porque eu estou dando dicas de negócio na internet. Então, ele trocou aquela... Ele está pedindo aprovação, ele está pedindo aceitação, ele está pedindo, inclusive... Eu olho para essas coisas também como um pedido de socorro, né? Dessas crianças, né? Então, gosta de mim, olha para mim, fica comigo. E assim, hoje, muitas vezes, a gente não está olhando para essas crianças, a gente não está prestando atenção no que elas estão trazendo para a gente. E no caso do que o Felca construiu ali, também tem essa questão dos adultos explorando Sim, aí a se figura aproveitando dessas crianças e adolescentes. Inclusive, um caso que é uma mãe Chama ganância. com uma filha. É isso, doutor? É o dinheiro. Ele percebeu que nessa estrutura ele vai poder ter dinheiro e ele não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo por falta de consciência, muito mais do que por maldade propriamente dito, pelo menos nesse tipo de situação. E o que é um crime, né, Carla? Sim. Você explorar um menor de idade é crime. É crime, tá? Isso aí está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, você não pode hipersexualizar. Aos olhos da lei, de novo, olha o que a gente acabou de falar em relação à regulamentação. Já está regulamentado. Eu não posso ganhar dinheiro hipersexualizando os meus filhos, né? Eu preciso protegê-los. O que aconteceu, a gente tem até a história do pastor Mirim, aonde aquelas pessoas estavam ganhando dinheiro, né? Então, o pastor já não era nem pastor, ele era um profeta. E ele precisava do dinheiro para encontrar o caminho da luz, porque os profetas merecem receber o dinheiro. Então, foi criado toda uma narrativa na cabeça daquele menino, e que eu acho até que ele passou a acreditar que ele era aquilo tudo mesmo. E eles estavam ganhando dinheiro, né, nessa exploração. Você não pode explorar criança e adolescente. Isso não é permitido aos olhos da lei. Tem vários artigos aqui, vários dispositivos legais que não permitem. Então, é o seguinte, a gente tem que dar ambientes seguros. Então, assim, criança tem que brincar, tem o direito, né, à liberdade, a um ambiente seguro de brincadeiras, de escola, de saúde, de alimentação. Então, assim, isso está muito bem definido dentro do nosso arcabouço legal. Então, muitas pessoas, quando ele trouxe até o caso daquele influenciador do Ítalo,
que adotava pessoas, né? Não era nem, acho que, uma adoção legal, né? Eram filhos afetivos. Então, e, de alguma forma, estava explorando financeiramente essas pessoas, né? Então, isso é bem complicado e, assim, vamos dizer, né? O nosso legislador já olhou para esse lado e a gente precisa respeitar principalmente a infância e a adolescência, né? Eles têm esse direito. O ser humano é um ser bastante peculiar. Como a gente está dentro dessa existência, a gente não tem muita noção. A gente está sempre compulsivamente buscando as sensações de proteção, como a Carla sempre mostra, né? Sempre reivindica, e a gente busca a sensação de poder. O que é o poder? O poder é conseguir capturar o outro e mobilizar o outro em relação a você. E a gente está sempre buscando isso de alguma maneira. Resumo, a gente está sempre de alguma forma buscando chamar a atenção, porque isso provaria para mim mesmo que eu tenho poder na minha relação com a vida. E o ser humano se hipnotiza com qualquer coisa que de alguma forma represente poder. Em qualquer ambiente, em qualquer situação. No meio dos bandidos, quem mata mais, estou falando bem caricaturalmente, é o mais poderoso, é o mais bacana. Então ele passa a buscar e modelar a sua personalidade por conta disso. Outra coisa, quebrar regra para determinados tipos de personalidade não é universal. Também é um exercício de poder. Olha a força que o cara tem de que ele consegue ir além da regra que o protege para desafiar o mundo. Então, sempre o jovem vai ter essa atração para estar rompendo a regra. E eu estava vendo aqui no chat muita gente falando de essa geração não tem limites, os pais não dão limites, os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Esse discurso é velho. Eu ouço ele desde que eu tenho 20 anos de idade, com cada novidade tecnológica. Sempre que chega algo diferente... Olha, eu tenho 68 anos, estou na beira de completar 69. Acho que estou ficando meio velho. Mas desde os 18, quando as tecnologias começaram a aparecer mais a miúde, já tinha... Imagina, a televisão ia ser a perdição. Agora que o mundo estava perdido. Então, esse discurso é velho. Isso é um medo do novo que o ser humano tem. E também muita gente... a gente até estava trazendo aqui, né? Nos anos 80... não usava cinto de segurança, nos programas de televisão as apresentadoras estavam hipersexualizadas. Até estava relembrando aqui um episódio do show da Xuxa, que foi aquela banda que eu não me lembro o nome, mas cantava Don't Want No Short Dick Man, quer dizer, eu não quero um homem de pinto pequeno. E as criancinhas tudo dançando, as paquitas animadas, a Xuxa uma grande festa, e assim, era isso. Era isso, sabe-se lá, porque esse era o grande programa infantil que tinha. E muita gente falando disso. Era também uma época, vamos falar, não era politicamente correta, né? Não estava dentro dos termos do ECA, talvez. Era uma coisa meio maluca também o que acontecia, doutor. Não, mas Ou era mais inofensivo, eu não sei. Eu assim, acho que o pessoal, as crianças, se contaminavam, não era pelo que estava sendo falado, mas é pelo clima eufórico. Pelo ritmo. Pela aquela coisa. Não acho que isso tenha uma influência tóxica, demasiada. O que é tóxico é o que se torna compulsivo na pessoa. Ela se torna prisioneira do desejo de ter aquilo o tempo todo a seu dispor. Tipo, agora vai num comparativo, esses funks que tem hoje em dia. Não tá nessa categoria, já é outra coisa. Não, o funk já é uma coisa institucionalizada e ele tem por objetivo premiar a sexualidade. Tem um dado aqui até para a gente trazer em relação a essa questão da hipersexualização, né? Eu pedi aqui para baixarem para mim. E é muito triste. O aumento da gravidez entre adolescentes cresceu 22%. Ou seja, o que deveria cair, aumentou. Então, assim, a gente tem... E o que acontece com isso? Uma adolescente, uma menina grávida, né? Primeiro que ela não está nem ainda preparada para cuidar de uma criança. A criança cuidando de criança, ela deixa a escola. Ela vai ter todo um caminho da vida completamente diferente e mudado. Porque ela vai passar ali ter
mais um ser para cuidar, né? Então, assim, e que não é uma boneca, é um ser humano. Então, o aumento de quase 22% é um número bastante considerável, bastante alto. Então, é algo que, assim, a gente precisa parar para se debruçar. Porque, né, você vai ter o seguinte... Mas como você vai fazer para parar o funk? Ah, pois é. E aí também tem, acho que aqui no chat, não sei se já levantaram aqui, porque a gente estava falando da regulamentação do Estado, e aí algumas pessoas colocaram, não, mas eu que quero mandar no meu filho, eu não quero que seja regulamentado e tal. E nessa mesma discussão tem a educação sexual nas escolas. Então, as pessoas se dividem nessa pauta entre quem acha que não, cada pai que ensine o que quiser em casa, e quem acha que sim, seria muito bom ensinar, mesmo porque a maioria dos abusos sexuais que acontecem entre crianças é dentro de casa, é com conhecido, é com pessoa de alta confiança, que talvez seja ali uma oportunidade até de que essa criança possa identificar que está sendo vítima e tal. Seria um ponto também, né, Carla? Essa questão da educação sexual. Porque importantíssimo. A gente tem uma hipersexualização, um acesso muito fácil a todos esses conteúdos, até uma validação, como o doutor trouxe, como, isso que é legal, esse tipo de dancinha que é 10 de 10, é isso que faz você ser reconhecida como popular, como legal, como bonita, como o que quer talentosa, o que quer que seja. Então, é isso que eu vou buscar, que eu vou entregar, e talvez até sem esse entendimento de como evitar. Porque o sexo em si, ele vai chegar na vida do jovem, né? Ele só não precisa chegar tão cedo, e ele não pode chegar desacompanhado de informação, né? Sim. Ele tem que chegar na hora... Não, e o sexo, ele que é tem que chegar, importante porque vai na chegar, vida né? do ser humano. Sim, ele vai chegar, né? E ele é para buscar também prazer, né? Não é só para reprodução, só para ter Exatamente. filhos adultos. Aliás, mas- evitem, né? Crianças e tudo, é isso. Mas mais para frente, chega, o adolescente vai transar, gente, eventualmente. É bom que ele Lógico. esteja sabendo de tudo. ISTs, proteção, como gravidez. se proteger. É que ficou tudo muito Consentimento. atrapalhado com essa questão de narrativa. Agora a gente não tem mais a verdade absoluta, né? De como é que seria o ideal, a clareza das coisas. Agora a gente tem um monte de narrativas que ficam em cima da situação e que pervertem os valores. Complicado. Acho que você tem toda a razão. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que a educação pura, daquilo que é, e não daquilo que a gente quer que seja, é sempre muito instrutiva e ajuda. Ajuda a pessoa a ter clareza do que está acontecendo. Seria maravilhoso, mas que nos tempos atuais está meio difícil conseguir isso. Tá. Antigamente era mais fácil. Antes da internet era mais fácil, era mais universal o conhecimento. Agora não, agora a gente tem as narrativas todas das histórias que não permitem mais. Então, agora, se o sei lá, não quero falar mal de ninguém, mas se um ultra-ortodoxo de uma determinada religião fala, olha, é errado ter sexo, e ficar martelando isso na cabeça da criança, seja ao vivo, seja presencial, seja na internet, e aí? Isso é educação? Não, não é. É uma perversão, é uma narrativa de valor que a religião que dá. E, no entanto, as pessoas querem que isso prevaleça. É complicado, é bem complicado. Não existe solução simples para problemas complexos. Mas, novamente, quando a gente está olhando, né, se o bem ali é aquela criança e eu o adolescente, como é que eu cuido deles, né? Como é que eu protejo eles? E a gente protege, sim, com informação. Logicamente, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, ninguém vai ensinar o seu filho a manter uma relação sexual. Não é nada disso, mas é uma questão, inclusive, de proteção. E é lógico que isso vai ser dado da forma correta. Se é uma criança muito pequena, ela vai aprender naquela linguagem. A gente vai ter todo aquele corpo, né, de pedagogas, de pessoas que trabalham a educação para chegar de forma correta para uma criança muito pequena. E é lógico que não é da mesma forma que você vai conversar com um adolescente de 16 anos. Tem outras, né, ali. Deixa eu colocar outra coisa que tem a ver aqui com o título do livro da gente. Na nossa seita, né, o Aceita que Dói Menos, a gente abre mão por um período de querer interferir. A gente renuncia a isso, não permanentemente, provisoriamente. Vou ficar só olhando para tentar entender como acontece.
Por que que acontece desse jeito? E não é aquele porquê de ir para trás de traumas, não. É de perceber o movimento. Porque quando você não interfere, quando você fica presente, você tem tempo para perceber o movimento do que está acontecendo. Então você enxerga de uma forma muito mais profunda do que só olhar e dizer isso está errado, isso não deveria acontecer. Fica muito superficial. Quando você enxerga essa profundidade, entende ela, não precisa concordar, mas entende ela, os instrumentos que você tem para poder atuar sobre ela ficam muito mais potentes. Às vezes está fora do nosso alcance e a gente tem que ter, pelo amor de Deus, a humildade de admitir para si mesmo que o nosso sonho de mudar o mundo era muito grandioso. E não tem, e a gente vai ter que aceitar mesmo em fim de papo. Não é? Mas quando a gente se percebe, quando você percebe o movimento, você tem uma dimensão mais profunda da realidade. Acho que vai de encontro com o que você tinha falado, dessa ideia da aproximação com o filho. De repente, observar qual é o padrão, por que gosta de jogar, quanto tempo joga, o que joga, com quem joga, por que joga. Para depois você iniciar uma conversa, talvez com mais subsídio, para você poder ingressar no mundo, né? As pessoas estão aqui, e ele falou, você falou de novo de fumar maconha com filhos, o povo aqui já ficou tudo louco. Que conselho ruim, mas gente, de forma, para vocês se aproximar, não é exatamente fumar maconha com o seu filho, mesmo porque maconha é uma droga, amores. É assim, a questão você tá com um problema, você tem que se aproximar, porque senão você não consegue endereçar. Que entender. Você tem eu tenho um grande amigo, vou preservar a identidade dele, mas mas tô brincando. Ele é um apreciador de música clássica, né? E ele chegou num determinado momento da vida dele, né, com o filho dele adolescente, onde teve um distanciamento, um rompimento muito grande, né? E esse filho começou a ter traços ali de muita rebeldia, e uma das coisas para quebrar o laço, inclusive familiar, foi na música. Então, o filho passou a querer só ouvir rock pesado, rock metal, mas aquele rock é difícil, não é para qualquer pessoa, né? Principalmente uma pessoa que gostava ali de música clássica. E ele via que quanto mais ele, né, falava, olha, isso aqui é ruim, isso aqui é uma música porcaria, isso, sabe, você precisa gostar de outra coisa, mais ele se afastava do filho. Até que um dia ele chegou, e foi muito interessante, porque nós estávamos juntos, eu gosto de rock, eu sou uma pessoa que gosta de rock, ele chegou, Carla, você me acompanharia num concerto do Metallica com meu filho? Eu falei assim, lógico, mas eu falei, você? Ele falou, eu preciso entender o que está acontecendo com meu filho. E hoje, é engraçado como aquilo que ele detestava acabou aproximando ele do filho dele. São grandes amigos e ele passou a ser um grande apreciador de rock pesado, né? E, assim, é muito interessante. E esse filho falou, pô, meu pai tá aqui comigo, comprou os ingressos. E para ele, no primeiro dia, foi muito difícil. Foi muito difícil estar naquele lugar, foi muito difícil aceitar aquilo tudo. E depois ele foi vendo aquilo de uma outra forma. A esposa montou uma escola de música, né? Então, assim, para se aproximar desse filho. E é impressionante a transformação dessa família. Ele saía na frente para comprar os ingressos. Não, porque vai ter o show de A, de B, de C. Eu já comprei para a gente ir. Então, veja só, é o que o doutor Isaac está falando aqui. Você é aquilo que a gente... Porque a gente também tem um erro de falar isso aqui é ruim, isso aqui é porcaria, isso eu não quero. Mas, de repente... Ele está usando aquilo, inclusive, até para criar um distanciamento, para criar ali, né? Vamos ver quem é mais forte. Porque adolescente tem que romper também, aqui, né? Não, faz parte. Até bom que rompa com um show de rock, acho saudável. E para poder crescer também. Eles precisam ter as casas deles e tudo mais. O problema é quando esse rompimento começa a ser muito traumático, muito difícil. E aí, ele vai... pode ser um momento de rompimento e reencontro, mas foi que bonito. foi maravilhoso nessa história, foi muito né? bonito, porque assim, o pai passou a entender que ele precisava... Ele queria morar fora, ele foi morar fora. E hoje, assim, ele já é um adulto, ele tem mais de 30 anos, está super bem profissionalmente. E eles resgataram algo que estava ali muito perdido, tinha muita
briga, tinha muito... E assim, ele colocou a coisa do rock pesado como se fosse assim, era o basta dele. Mas o pai foi de uma inteligência absurda e nasceu aquilo tudo dele. Ele foi pedir uma vez uma ajuda para mim ali, para estar junto, porque ele não sabia nem como se comportar naquilo. E assim, foi muito legal ver também a transformação deste adulto para chegar próximo deste filho, adolescente. É um adolescente bastante difícil, vamos deixar aqui. Adolescência é um inferno. E hoje são grandes amigos. Eu queria explicar uma coisa sobre essa questão do conflito dos relacionamentos, principalmente entre pais e filhos. Todo ser humano cria um mapa, um planejamento da idealização dele, do que vai ser o melhor para ele. Sempre é baseado na experiência de vida que ele tem, sensações de prazer que ele teve, eventuais sensações de medo. E para ele cumprir esse planejamento é o ideal, é o perfeito. É o que vai dar a ele a plenitude e o jardim do Éden. Todos nós somos assim. Quando a gente vê um comportamento, uma situação que está fora do nosso planejamento, a primeira reação imediata é uma reação de aversão. De enxergar aquele comportamento que eu não entendo como um inimigo do meu planejamento idealizado aqui na minha cabeça. Espero que eu esteja conseguindo falar de uma maneira clara. E aí o que vai acontecer? Toda vez que eu me sinto ameaçado no meu planejamento, eu tenho uma atitude agressiva. Eu quero destruir o comportamento que bota em ameaça o meu planejamento interno. Essa é a base da grande maioria dos conflitos entre pais e filhos, em geral, do ser humano em geral. Então, o pai olha aquele comportamento do filho gostando de rock e, num primeiro momento, como ele é apegado ao padrão da música clássica, ele enxerga o comportamento do filho como uma afronta. É bem possível que, num primeiro momento, o gosto do rock pelo filho era só o gosto do rock pelo filho, não tinha nada a ver com a música clássica do pai. Só ele trilhou caminhos diferentes. Mas na hora que surge o conflito, a guerra de que um dos dois tem que prevalecer, aí sim o filho faz questão de mostrar o diferente porque ele quer ser o vencedor. Não sei se eu consegui ser claro. E essa fase da adolescência é uma loucura mesmo, né? Eu acho assim, Explosão eu de fico hormônios, feliz. né, Se também. for só o rock, meu amor, mas pode. O meu tá lá, é um cabelo do Slash, uma coisa maravilhosa. Muitas bandas pesadas. Ele fala, vem ouvir. Eu falo, olha, não é a minha, mas que bom. Cada um no seu quadrado ouve seu rock. Mas se você se esforçar para entender por que ele gosta, fica melhor ainda. Eu entendo, tenho um marido músico, mas assim, é isso também. Também a gente tem que conhecer, não precisa... Eu acho bom também que tenha... Se for aí o nosso âmbito de debate adolescente, a música, eu tô feliz. Porque tá bom aí, se a identidade dele for isso que ele precisa para ele se diferenciar, né? Que na adolescência é muito isso também, essa vontade de se diferenciar um pouco dos pais, de ser indivíduo. Eu não sei dizer aonde, mas eu li recentemente uma pesquisa de que a tendência de estados depressivos entre adolescentes é muito comum. É muito frequente. Talvez pelos hormônios, pelas oscilações. Que fase? É uma fase muito difícil. Vocês lembram da adolescência? Eu lembro muito da minha adolescência. Fase dificílima. Eu não vou cantar as músicas que eu ouvia na minha adolescência, porque não vai fazer sentido. Mas aí o que havia? Perdi de novo um pouco o fio da meada. Na adolescência. Então, tem períodos depressivos, né? Sim. E aí tem um grande perigo, um grande risco aí. Qual é? Porque quando a gente está no estado depressivo, a gente perde o acesso à sensação de prazer. Sim. A gente tem menos prazer. E ainda mais nessa fase de transição, de socialização, quem aparece, mas quem entra para suprir essa lacuna? A droga. E a internet e o jogo também hoje em dia, né? Então chama a internet de droga também. É uma droga, eu acho que é um pouco, com todas as porque características. libera a dopamina e tudo que realmente na adolescência é essa fase. Tudo então, fica mais chato, né? A chance do adolescente se conectar numa droga sem ter nenhuma má intenção, sem nada, é meio que decorrente desse processo meio depressivo que ele vive. Porque com a droga ele consegue ter o prazer. Sim. Com o álcool ele consegue ter o prazer.
O álcool é desinibidor. Imagina o jovem que está se firmando socialmente, Inibido, que fica né? todo tímido. Vontade de ser grupo, né? De ser grupo. Aí bebe uns gorozinhos, coisa e tal, se sente todo poderoso, acha que esse é o caminho. A gente não pode ficar bravo com eles por causa disso, mesmo que eles causem um enorme estrago na gente. Porque todos passamos por essa adolescência.